E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e no vídeo de hoje você irá aprender sobre o Present Continuous, o que corresponde aí no português ao gerúndio. O que é que seria aí esse gerúndio? O gerúndio seriam aquelas situações que estão acontecendo no momento da fala, ou seja, palavras terminadas em ando, endo e indo. Por exemplo, eu estou correndo, andando, comendo, sorrindo, ou seja, todas essas palavras aí e situações que estão ocorrendo no momento da fala. Para que você tenha uma maior compreensão aqui desse vídeo, você tem que aprender o verbo to be antes. Se você ainda não aprendeu o verbo to be, então clica nesse link aqui para que você assista essa aula primeiro e depois que tiver aprendido, você venha para cá e assista esse vídeo para ter uma maior compreensão aí do conteúdo. Então, a estrutura desse present continuous, desse gerúndio aí do presente contínuo, seria basicamente sujeito, mais verbo to be, mais verbo no ing, mais complemento. Basicamente dessa forma aqui, ó. Então, essa daqui é a forma e a estrutura que você vai utilizar para formular frases no gerúndio. Além disso, como estamos utilizando aqui o verbo to be, esses verbos, essas situações aí, elas têm, como sempre, a forma afirmativa, negativa e interrogativa, que segue a mesma lógica aí do verbo to be que você aprendeu. Como é que se aplicaria, então, esse gerúndio? Vamos pegar aqui o exemplo da frase I am studying English. Temos aqui I, que é o sujeito, am, que é o verbo to be, studying, que é o verbo com ing, e English, que é o complemento da frase. Então temos aqui um exemplo de estrutura com o ing, com o gerúndio. Essa daqui foi a forma afirmativa. Vamos ver como é que fica na negativa. De acordo com o verbo to be também e a estrutura da frase, se eu disse I am studying English, na negativa fica I am not studying English. A única coisa que mudou aqui na frase foi o acréscimo do not, que vai vir logo depois do verbo to be. Lembre-se disso, o not ele vem sempre depois do verbo to be ali na frase para que eu forme uma frase negativa. Só isso que você precisa saber. Vamos agora para a parte interrogativa. A parte interrogativa também é simples. Então, para que você formule uma frase na interrogativa, vamos pegar a primeira frase na afirmativa. I am studying English. A única coisa que você vai fazer é inverter a posição do verbo to be em relação ao pronome pessoal do caso reto, que no caso seria a pessoa ao qual eu me refiro. Então, se eu tenho I am studying English, na forma interrogativa ficaria am I studying English? Então é basicamente essa daí a estrutura. Afirmativa, negativa e interrogativa, seguindo a mesma lógica ali do verbo to be. Temos aqui também algumas regras importantes aí de serem lembradas para com o acréscimo do ing. De que forma seria isso? Quando a gente utiliza uma regra, por exemplo, do ing, nós temos que prestar atenção na terminação do verbo para que o acréscimo do ing esteja posto de maneira correta. Vamos dividir aqui entre algumas regras. Uma dessas regras seria o seguinte, verbos terminados em E. Se esse verbo ele é terminado em E e é precedido de uma consoante, então você vai retirar a letra E e acrescenta ing. Por exemplo, to dance, dancing, to take, taking, to make, making, to come, coming. Então, em todas essas situações aí, eu retirei a letra E e acrescentei o ing. A única exceção que temos em relação a esse verbo terminado em E é o verbo to be. Nesse caso de to be, a gente acrescenta o ing sem precisar retirar a letra E. Então ficaria being, ok? Não precisa retirar a letra E nessa situação. Temos outra situação aí que seriam daqueles verbos terminados em IE. Por exemplo, die, lie. Nessa situação, você retira a letra I e a letra E e acrescenta y e ing. Então, se nós tivéssemos ali die, ficaria dying. Se eu tenho lie, ficaria lying. Basicamente, essa lógica aí que você precisa saber. Bom, temos também aí a situação quando o verbo é monossílabo e terminado na estrutura consoante, vogal, consoante. O famoso CVC. Nessa situação aí, você vai dobrar a última letra, a última consoante, e acrescentar ing. Por exemplo, nos verbos to swim, to travel, to cut, to run, to sit. Nessas situações aí, você utiliza essa regra que eu acabei de falar. Dobra a última letra e acrescenta ing. Então, isso daí são formas e regras aí particulares dessa questão aí do ing. Vamos pegar aqui mais exemplos de frases para que você entenda melhor. We are traveling to another country. We are not traveling.
to another country. Are we traveling to another country? He is going to school. He's not going to school. Is he going to school? Então, são basicamente essas as situações que temos relacionadas ao gerúndio. É uma estrutura simples, mas que você precisa praticar para internalizar aí à medida que você for utilizando nas frases. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.